1h da manhã. Começa o incêndio num dos maiores e mais movimentados supermercados de Campinas. Daí para frente, o fogo foi destruindo o supermercado Eldorado. Durante toda a madrugada, os bombeiros lutaram, mas não teve jeito. Os produtos do supermercado foram queimando rápido. 3h da manhã, o fogo está quase controlado. 5h da manhã, os materiais inflamáveis começam a queimar e o fogo se alastra. 8h, os bombeiros pedem reforço de homens e novos suprimentos de água, mas não adianta. 9h, o supermercado Eldorado está praticamente destruído, mas o fogo ainda resiste. 10h30 da manhã, o momento mais dramático do incêndio. O fogo ficou incontrolável e atingiu a parte do supermercado onde estavam os produtos inflamáveis e até combustíveis. Com as explosões de botijões de gás, o fogo aumentou e a partir daí os bombeiros não controlaram mais. Nós denominamos isso um incêndio de conflagração. É um incêndio que atingiu determinadas proporções que não é o bombeiro de Campinas que terá dificuldade para combater. É um bombeiro, qualquer bombeiro teria dificuldade de combater. Só agora à tarde é que o Corpo de Bombeiros de Campinas vai divulgar a relação das vítimas. Os bombeiros continuam enfrentando dificuldades para apagar o fogo que já destruiu totalmente o supermercado Eldorado no centro da cidade de Campinas. Durante toda a manhã, os bombeiros praticamente assistiram às chamas tomarem mais uma vez o prédio, já que a quantidade de água não foi suficiente e os equipamentos utilizados não foram adequados. No interior do prédio, grandes quantidades de produtos inflamáveis continuam alimentando as chamas. Segundo os bombeiros, a única alternativa agora é continuar resfriando as paredes para evitar a propagação do fogo. A previsão é de que várias paredes vão mesmo desabar. Durante toda a manhã, a população de Campinas acompanhou o desastre que poderia ter sido evitado. O Coronel Amaro, do Corpo de Bombeiros, informou que no mês de novembro entregou um detalhado relatório aos proprietários do Eldorado, informando sobre as péssimas condições de segurança do local. Os escombros do lado esquerdo do supermercado Eldorado, que praticamente caiu inteiro. Até agora, muito pouco foi retirado. As armações de concreto impedem que os tratores possam trabalhar com rapidez. O Corpo de Bombeiros acredita que aqui embaixo de tudo isso existem pessoas soterradas, mas não sabe quem nem quantas. Segundo o comandante do 7º Grupamento de Incêndio, Coronel Pascoal Amaro, aqui o trabalho será feito 24 horas por dia. Os bombeiros vão se revezar em turnos de 6 horas. Mesmo assim, a retirada dos escombros deve levar no mínimo 4 dias. O coronel disse ainda ser muito difícil encontrar pessoas soterradas com vida. O fogo começou às 1h30 da madrugada no depósito do supermercado. Segundo os bombeiros, a causa provável foi um curto-circuito. O fogo se espalhou rápido devido ao grande estoque de materiais inflamáveis. Às 3 da madrugada, quando já era grande a movimentação, a parede do depósito caiu na rua Barreto Leme, soterrando dezenas de pessoas. Uma tragédia, segundo um dos sobreviventes. E não deu tempo para correr? Não deu, fiquei atrás do poste e não vi mais ninguém, tinha uns 4 ou 5 perto de mim. Quer dizer, deve ter mais pessoas ali soterradas. Eu acredito que sim, porque inclusive os 2 bombeiros que estavam ligando ali, do jeito que caiu, pegou de cheio eles. Por volta das 5 da manhã, quando parecia que o fogo já estava praticamente controlado, foi descoberto um novo foco. Exatamente na parte central do supermercado, na parte superior do supermercado, onde fica a seção de suprimentos. O fogo se espalhou com violência também na parte central do supermercado. Os desabamentos continuaram. Parte da fachada desabou sobre a marquise. Dentro do prédio, as explosões não paravam. O Corpo de Bombeiros de Campinas mobilizou 13 viaturas e 46 homens e ainda teve reforços de Jundiaí e várias indústrias da região. Nada foi suficiente para controlar o fogo e, segundo o gerente-geral do Eldorado, Mário Mariano, o prejuízo foi total. Nem a chuva forte às 11 horas ajudou. Pelo contrário, o forte vento só fez aumentar as labaredas. A preocupação passou a ser com os prédios vizinhos. Muitos tiveram que deixar casas e apartamentos por causa da fumaça espessa e com medo de que o incêndio se alastrasse pela vizinhança. No início da tarde, chegaram máquinas e tratores da Sanasa para retirar os escombros do supermercado. Mas o trabalho de retirada de tudo isso aqui deve demorar. Isso porque praticamente todo o lado esquerdo do Eldorado caiu. Parecia até que o supermercado havia sido bombardeado. Os tratores pouco podiam fazer contra um verdadeiro monte de concreto e ferro torcido. Enquanto isso, do lado de dentro do supermercado, ainda havia vários focos de incêndio. E o trabalho dos bombeiros era intenso. Às 4 horas da tarde, quando parecia que o incêndio estava dominado,
O fogo voltou a queimar dentro do supermercado. Meia hora depois, começava a chover, o que ajudou os bombeiros. Por outro lado, o vento que veio com a chuva ainda podia alastrar o fogo. Por medida de segurança, a CPFL, com 60 homens, retirou toda a rede elétrica do quarteirão, que vai ser religada quando os bombeiros terminarem o serviço, o que só deve acontecer mais à noite. Esse trabalho é um trabalho de paciência que, dependendo da dificuldade encontrada, isso daí é meio incerto, porque não sabemos como. Existem lajes lá que tem que ser quebrada, estourada com britadores e que vamos ter uma certa dificuldade. É imprevisível o tempo que se pode limpar aquela área lá. As vítimas do incêndio no supermercado Eldorado. 4 hospitais de Campinas receberam pessoas feridas no incêndio. 5 vítimas foram para a Beneficência Portuguesa. Outras 5 foram internadas no Hospital Veracruz e mais 5 no Hospital Municipal Mário Gatti. O cinegrafista Renato Isidoro, da TV Campinas, que foi ferido de madrugada quando fazia imagens do incêndio, está internado no Hospital Irmãos Penteado, totalizando 16 pessoas feridas. O incêndio também fez uma vítima fatal, o auxiliar de cozinha do Eldorado, Robson André Oliveira. Além disso, uma pessoa está desaparecida no meio dos escombros. Trata-se do operador de videotape da TV Campinas, Ronaldo Gomes de Oliveira, que acompanhava o cinegrafista Renato Isidoro. Ronaldo desapareceu quando uma parede ruiu sobre ele e até o momento não foi localizado pelos bombeiros. Ronaldo Gomes de Oliveira, 27 anos, começou a trabalhar na TV Campinas em 12 de março de 1981 como auxiliar de iluminação de equipe externa. Depois disso, Ronaldo, conhecido por todos os seus colegas como Neguinho, passou a trabalhar como operador de VT e estava fazendo treinamento para cinegrafista. Até agora ainda existem focos de incêndio no interior do supermercado, mas a situação está sob controle. O que começa a preocupar é o fato de que toda a estrutura do prédio do Eldorado está abalada. O teto já caiu por inteiro. As máquinas da Sanasa, que estavam removendo os destroços do prédio, na procura de pessoas soterradas, tiveram que parar, porque corriam perigo de também serem soterradas. Aqui ao nosso lado está o capitão Alexandre Abolins, do Corpo de Bombeiros. Capitão, como é que vão ser removidos os destroços agora? Olha, a nossa intenção, juntamente com o pessoal da prefeitura, os engenheiros encarregados, nós achamos por bem que o Eldorado se prontificasse a contratar uma firma especializada em demolição. Agora, como todo esse prédio ameaça cair, o trânsito aqui, a circulação de pessoas vai ficar proibido? Sem dúvida. Nós já estamos com 7, 8 viaturas da Rádio Patrulha já bloqueando algumas ruas que dão acesso às imediações do supermercado. O supermercado Eldorado na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A luta dos bombeiros contra as chamas já dura quase 20 horas. Poucos dias nós fizemos uma vistoria neste estabelecimento e constatamos algumas irregularidades que foram sugeridas para se dar uma proteção maior, tanto à estrutura do supermercado como ao usuário. Só que a gente não tinha a previsão de acontecer, mas as condições internas favoreciam a esse tipo de catástrofe. E com relação a essa casa que foi demolida do lado, o Eldorado deve pagar? Sim, não tenha dúvida. Dentro do possível nós vamos reformar tudo. Não vamos dar prejuízo a ninguém. E durante todo o dia, bombeiros e equipes de salvamento trabalharam no local. O trabalho de rescaldo recomeçou logo pela manhã, depois de mais de 30 horas do incêndio que destruiu totalmente o supermercado Eldorado aqui em Campinas. Mais uma vez, a chuva foi uma forte aliada dos 30 bombeiros da equipe de salvamento e ajudou a conter os focos de fogo dentro do prédio. Toda a estrutura do supermercado está abalada. Dentro, só sobraram restos de lata, garrafas, muito material inflamável e grande quantidade de caixas de produtos estocados. Do lado de fora, intactas ao fogo e as explosões, apenas essas melancias. O trabalho de remoção dos escombros já dura mais de 15 horas. Essas máquinas retiram o material pesado, enquanto os bombeiros vasculham a área em busca de vítimas soterradas. A operação é lenta, porque essas lajes mantêm um certo equilíbrio e uma pedra atirada a mais pode significar a derrubada de todo o resto. Nós fizemos uma abertura na laje da caixa d'água, que compreende a primeira parte que caiu. Fizemos uma penetração por cima através dessa abertura, mas de pequena profundidade,
porque os escombros são muito de grande volume por baixo e a penetração não é muito proveitosa. A equipe do Corpo de Bombeiros, que está cuidando da remoção dos escombros do supermercado Eldorado, acaba de encontrar o primeiro corpo que estava desaparecido. É justamente o de Ronaldo Gomes, auxiliar de cinegrafista da TV Campinas, desaparecido desde as 2 da manhã de ontem, quando começou praticamente o incêndio do supermercado Eldorado de Campinas. Ele estava trabalhando juntamente com o cinegrafista Renato Isidoro, que também foi atingido, mas que se submeteu a uma cirurgia e passa bem. A imagem da destruição ficou por todo o supermercado. Hoje, o repórter cinematográfico Newton Kilikini entrou no prédio do Eldorado. Tudo está em ruínas. Das grandes prateleiras, restaram montanhas de alimentos queimados. Nada escapou. Garrafas, latas e até empilhadeiras foram perdidas. Nós estamos agora onde funcionava o depósito central do Eldorado. Aqui também não sobrou nada. Vejam como ficaram as pilhas de arroz. Lá no fundo, ainda tem muita coisa queimando. Ali na frente está o prédio da padaria do supermercado, onde começou o incêndio e os bombeiros nem puderam entrar. Sem controle, o fogo acabou com o supermercado. Nem as paredes suportaram o calor. Uma lateral inteira do prédio caiu, atingindo 3 casas. A preocupação da Defesa Civil agora é com esta lateral do prédio que desabou ontem de madrugada. As primeiras informações são de que no meio dos escombros existem vítimas. Os bombeiros estão vasculhando tudo. Neste trabalho é preciso muita atenção, máquinas potentes e, acima de tudo, paciência. Mais um corpo foi encontrado no final da tarde nas ruínas do supermercado. É o do cinegrafista da TV Campinas, Ronaldo Gomes de Oliveira. Ele foi atingido pelo desabamento de uma parede lateral do prédio. Tem barra nenhuma, vai. Não, zero, hein? Gravando! Essas são palavras do operador de VT, Ronaldo Gomes. Ele está avisando o cinegrafista que a fita está no ponto para receber as imagens. Em seguida, o cinegrafista Renato Isidoro se movimenta, tentando encontrar melhores ângulos para fazer imagens. O operador de VT vai com ele. Eles trocam palavras rápidas. Aí, Renato, bem mesmo, olha. Aqui, ó. Outras pessoas próximas da equipe também falam. Gravando. Tem um bagulho lá, do lado lá, cinebol. Nesse momento, o cinegrafista interrompe a gravação, provavelmente para ocupar uma nova posição. Na sequência veio a explosão, que feriu o cinegrafista e matou Ronaldo Gomes de Oliveira. Cinegrafistas, repórteres e funcionários da TV Campinas estavam no local. Alguns não conseguiram conter as lágrimas. O corpo de Ronaldo Gomes foi para o Instituto Médico Legal e será velado no Cemitério da Saudade. Ronaldo Gomes tinha 27 anos e trabalhava na TV Campinas desde 1981. O trabalho de rescaldo do incêndio no supermercado Eldorado, em Campinas, começou logo cedo. Uma equipe de 30 bombeiros, com a ajuda de uma escada Magiros, fazia o trabalho de resfriar as brasas do lado de fora. Aqui dentro do prédio, os bombeiros trabalham tentando apagar os últimos focos de fogo que ainda resistem. A operação é lenta, porque a estrutura está toda abalada e a quantidade de produtos inflamáveis aqui dentro ainda é muito grande. À medida que o tempo passa, o risco de desabar o que restou do supermercado todo destruído aumenta. O trânsito nas ruas que dão acesso ao local do incêndio continua interditado e os curiosos são muitos. Com a queda de várias lajes, uma rede de água se rompeu, deixando todo o quarteirão sem água. Moradores de uma casa destruída providenciam agora a mudança do que sobrou. Os trabalhos de remoção de escombros estão parados, à espera de uma empresa especializada em demolição. O fogo começou na madrugada do dia 24. Por volta da 1h da manhã, foi dado o alarme e os bombeiros seguiram para o local. Cerca de 100 funcionários estavam no supermercado quando o incêndio começou. Apesar da ação dos bombeiros, o incêndio se alastrou e tomou todo o prédio. Além do incêndio, houve desabamento. 2 pessoas morreram e 16 outras ficaram feridas. Pela manhã, os rolos de fumaça podiam ser vistas de várias partes da cidade. Equipes de bombeiros das indústrias da região e de outras cidades vieram ajudar a combater o fogo. Todo o trânsito em volta do Eldorado foi interrompido e a falta de pressão nos hidrantes prejudicou a ação dos bombeiros. 60 bombeiros lutavam contra as chamas na manhã do dia 24. O fogo não cedia e aconteciam explosões dentro do Eldorado. 3 casas próximas ao supermercado ficaram danificadas com os desabamentos. Começou então a luta para evitar que o fogo atingisse prédios vizinhos. Por volta do meio-dia choveu forte, mas nem assim o fogo diminuiu. O vento alimentou as chamas. Só quando todo o material combustível acabou é que o incêndio começou a ser controlado. Os bombeiros começaram a procurar o corpo do operador de videotape da TV Campinas, Ronaldo Gomes de Oliveira, soterrado pelos escombros quando filmava o incêndio. Outras equipes
Usando escadas Magiros, começaram o trabalho de rescaldo. Na manhã do dia 25 ainda havia focos de incêndio, mas os bombeiros controlavam a situação. Tratores e máquinas começaram a remover os escombros. Às 6 horas da tarde, foi localizado o corpo de Ronaldo Gomes de Oliveira. Durante a noite, os bombeiros continuaram o rescaldo. E hoje pela manhã, o trabalho estava praticamente encerrado.